Olá, boa tarde. É com alegria e com muita emoção que estamos entrando no ar aqui pela Rádio Tupãssi AM de Pelotas com o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. Este programa que é promovido pela Liga Espírita Pelotense e que tem o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Técnico de áudio aqui da Rádio Tupãssi está com a super competência do nosso amigo Sidney Coeixo. Na transmissão do programa está com aquela competência, responsabilidade do nosso amigo Cláudio Leão. A apresentação, este amigo que vos fala, Edenir Madeira. Hoje, sexta-feira, dia 9 de setembro de 2022. Temperatura aproximada aqui na cidade de Pelotas está na casa dos 11 graus. Terceiro milênio hoje traz como tema um tema por demais interessante. Estaremos falando sobre mundos habitados, mas afinal, existe vida fora do nosso planeta, do planeta Terra? Os planetas Marte, Júpiter e Saturno são habitados? E aqui na Terra, tem espíritos reencarnados aqui na Terra que são de outros planetas? E os alienígenas? Eles realmente existem? Bem, essas e algumas questões nós estaremos abordando durante o nosso programa. E quem estará respondendo essas e outras perguntas, abordando sobre esse tema, hoje aqui junto conosco, o nosso convidado, o nosso amigo palestrante espírita Alexandre Barum. E desde já convidamos você, amigo ouvinte, para que possa acessar nossa página no Facebook. Nossa página é Terceiro Milênio. Acessando nossa página, dando aquela curtida lá na nossa página, você estará assistindo ao vivo e a cores esta interessante entrevista. Desde já convidamos aqueles nossos internautas que nos prestigiam pela página do Facebook, no Terceiro Milênio, que deixe lá seu like, deixe também a sua mensagem, lembrando sempre que a sua mensagem nos traz aquele estímulo, nos traz a coragem, nos dá a força, a energia, para que a gente possa continuar em frente com a nossa missão confiada a nós. E o programa está sendo transmitido via internet para Rio Grande, para o Brasil, para o mundo pelo site www.radiotupanci.com.br. Mundos habitados. Este interessantíssimo tema estaremos conversando a partir de agora com o nosso convidado, com o nosso amigo Alexandre Barum. Alexandre, satisfação, que alegria te receber mais uma vez aqui, novamente, né, nos estúdios da Rádio Tupãssi, do programa Terceiro Milênio. Seja bem-vindo. Muito obrigado, a satisfação é minha. Eu gosto muito de vir aqui ao programa. E para mim é uma satisfação sempre. Nós também gostamos muito quando vens aqui, né? Aliás, estamos saudosos. Pode me convocar da sua presença aqui. Que bom, Alexandre. Podemos assim contar sempre com a tua valiosa e brilhante presença aqui, sempre nos ajudando a fazer o programa. Alexandre, hoje vamos falar então de mundos habitados. Sempre há aquela discussão, existe, não existe extraterrestre, alienígenas, né? Aqueles que até dizem que já viram, né? Uns até já aprenderam, guardaram, né? Mas ninguém viu, né? Mas é um tempo que nós vamos falar hoje que diz o Espiritismo sobre isso. Então eu te pergunto, o Espiritismo admite a existência de vida fora da Terra? Admite? Bom, a existência de vidas em outros planetas é uma dos alicerces, uma das bases da doutrina espírita, né? Assim como a crença em Deus, a crença na reencarnação, na comunicabilidade dos espíritos, enfim, a existência em outros mundos é. E, aliás, não é só o Espiritismo, né? Porque o próprio Jesus Cristo dizia assim, há muitas moradas na casa do meu Pai. Mas nessa pergunta, em geral, a gente tem que dizer o que é vida, né? Porque a gente pergunta, existe vida? Bom, vida, segundo a espiritualidade diz, existe em tudo que é lugar, né? Agora, existe pessoas encarnadas? Bom, aí é outra conversa. E esse é um debate que muitas vezes a gente não entende e acaba interpretando mal. Então, a gente diz assim, não, existe vida em todos os planetas. Aí o pessoal diz assim, mas já mandaram uma sonda para Marte, para não sei aonde, e não encontraram vida nenhuma. Não encontraram carne. Né? Correto. A gente não se dá conta que nós estamos no início do nosso desenvolvimento espiritual, então nós somos espíritos que ainda têm que carregar a carne. Nós ainda, pelo nosso atraso, nós ainda temos que carregar, né? Então, logicamente, se a gente vai procurar a carne, a gente não encontra.
E isso, como nós somos educados na carne, para nós é muito difícil entender. Então, se a gente diz assim, olha, não existe vida em outros planetas, é mais coisa, existe vida após a morte? Bom, se a gente acredita que existe vida após a morte, a gente acredita que existe vida em outros planetas. Bom, mas nós não conseguimos enxergar. Não conseguimos enxergar porque nós estamos presos na carne. Correto. Né? E a carne nos causa uma série de limitações. Então, alguns livros falam muito sobre, por exemplo, Camille Flammarion, né? Naquele Narrações do Outro Mundo, ele fala, o Chico Xavier mesmo, no segundo livro que Chico Xavier escreveu, que o primeiro foi Parnaso Além Túmulo, no segundo Cartas de uma Morta, que seria o desencarne da mãe dele, né? E ela vai a outros planetas. E interessante que ela enxerga habitantes de outros planetas e diz assim, eles eram muito feios. Mas a gente se esquece que a beleza, o conceito de beleza é um conceito cultural. A gente aprende o que é belo, o que é... Né? Em outros lugares eles acham outras coisas bonitas. Claro. Né? Até hoje acontece, tem tribos na África, por exemplo, que o pessoal espicha o pescoço, sim, acham aquilo uma característica bonita. Na Polinésia o pessoal achava que quanto mais gordo, mais bonito. Né? Então são hábitos, então tu vai no outro planeta e diz, essa pessoa é mais bonita, mais feia. Né? O Camille Flammarion mesmo, ele descreve que vai a outro planeta e encontra pessoas parecidas conosco, mas não com carne. Né? Em outra dimensão. Em outra dimensão. Perfeito. No livro dos Espíritos, na pergunta 55, os Espíritos disseram ao codificador Allan Kardec que todos os globos são habitados. Então eu lhe pergunto, eles, os Espíritos, se referem à habitação física ou também espiritual, qual você já estava falando? Claro, a gente se esquece assim, e não só os globos, né? A gente, quem começa a ver, né, as colônias espirituais nem sempre estão localizadas em globos. Existe uma concentração maior em globos, mas existe espírito em tudo quanto é lugar. O que a gente tem que imaginar assim? Deus não criou uma obra inútil. Então tu tem um planeta que não serve para nada, ele não serve para nada de acordo com o nosso entendimento. Certo. Né? Bom, eu só relatar uma coisa assim bem interessante. Quando eu era criança, claro, criança, né? Cortava comida, tu largava a faca de lado e comia só com garfo. Né? Criança, né? Bom, enfim. Aí eu fui na casa de um primo que tinha muito mais dinheiro e ele usava o garfo e a faca para comer. Ele disse assim, pô, que coisa estranha, eu voltei indignado. Aquela era a minha cultura. O problema é que a gente tenta transferir para o mundo a nossa cultura. Então tu quer levar uma nave espacial, chegar num planeta e enxergar a casa, as pessoas, etc., achando que o nosso mundo é a régua do universo. E não é. Nós não somos a régua do universo. Outros mundos, e o próprio Livro dos Espíritos diz, existem outras formas de energia, outras formas de tudo. Por isso que Jesus dizia, várias moradas na casa do meu Pai. Né? E assim, quando a gente fala que o universo é infinito, que Deus é infinito, as coisas são infinitas, inclusive nas formas, nas possibilidades. Quando se fala infinito, é infinito. Quer dizer, não vai ser o mundo todo regulado à nossa maneira, até porque nós somos espíritos atrasados, né? São formas mais avançadas de vida. Conforme está nos relatando, podemos assim dizer que Marte, Júpiter, Saturno e os demais planetas de nosso sistema solar são habitados por espíritos? São, inclusive tem relatos nas literaturas que determinados espíritos aqui na Terra chegam a algum grau de evolução, como Mozart, como não sei o quê, e como outras pessoas de destaque, né? E que são convidadas para morar em outros planetas do próprio sistema solar. Né? E, inclusive, existem alguns relatos assim, onde o pessoal descreve como é que são as moradias nos outros planetas na casa solar. E há uma coisa, quando eles descrevem, a gente acha alguma coisa um pouco fantástica. Mas é interessante a gente perceber que livros diferentes, escritos em épocas diferentes, falam da mesma coisa. Quando tu vai descrever uma coisa que tu não conhece, tu tem dificuldade, tu começa a traçar paralelos, né? E muitas vezes as pessoas não entendem. Então eles falam muito assim, olha, as habitações que tem em Júpiter parece que são como vegetais que vão crescendo, não sei o quê. Para nós, fica imaginando assim, umas 2, 3
duas, três comunicações espíritas falando sobre isso, apontam exatamente a mesma maneira, sem ter relações com ela, porque foram escritas em épocas diferentes, em partes do mundo diferentes. Então a gente tem que entender que os mundos são habitados, mas não da maneira como a gente está enxergando. Eu não me recordo o nome do livro, mas era pelo Espírito Emmanuel que falava, né? Na Lua, que a Lua também ela é habitada, né, por espíritos. Sim. Inclusive o Emmanuel faz um relato que quando os astronautas quando lá foram à Lua, que muitos tiveram problemas psicológicos, sim, sim, né? E devido os espíritos que lá habitam são os espíritos atrasados, né? Existe... E eles sentiram essa energia, né? Existe essa coisa, a gente tem alguns relatos dizendo que determinados planetas, determinados corpos que existem no universo são destinados para espíritos muito atrasados, quase como se fosse uma prisão. Correto. Né? Então, a Lua poderia ser um deles, Plutão também é outro, mas a espiritualidade diz que o nosso planeta é só o segundo mais adiantado do mais, né? Agora perder, mas assim, o mais atrasado é Mercúrio, depois é nós. Né? Então, quer dizer, nós estamos muito no início do nosso processo. O mais atrasado é o Mercúrio. E depois nós. Ou seja, estamos um grauzinho acima de Mercúrio. Acima de Mercúrio, exatamente. São espíritos bem mais atrasados, né? A cada nova existência corpórea, a alma, ela passa de um mundo a outro ou pode viver muitas vidas no mesmo globo? As nossas próximas reencarnações, todos nós, a gente pode reencarnar nesses outros mundos habitados, né? Ou elas se dão só nesse planeta Terra? Bom, assim, a gente tem que entender que nós somos filhos do universo, nós não somos filhos da Terra, nós somos filhos do universo. Nós podemos reencarnar em qualquer planeta, em qualquer parte do mundo, mas geralmente a gente encarna no mesmo planeta, geralmente na mesma família. Por quê? Porque é ali que estão todos os problemas que nós temos que resolver. Pessoas que a gente já teve desentendimento em outra encarnação. Então não faz sentido nenhum eu deixar uma família onde eu tive uma série de problemas ou um grupo social onde eu tive uma série de problemas e encarnar em outro lugar onde eu não tenho problema para resolver. Eu tenho problema para resolver aqui. E é o que Jesus diz, quer dizer, a gente não vai avançar sem ter pago o último centavo. Claro. Né? Então nós temos primeiro que reencarnar no local onde estão os nossos problemas, onde está a nossa vivência, onde estão as coisas que a gente deixou para trás, né? Que a gente vai ter que resgatar mais cedo ou mais tarde. Depois, havendo a libertação total, daí nós podemos, conforme assim já foi falado, que os espíritos podem ser convidados para reencarnar em outro lugar. Né? Claro, sempre pensando assim, depende da tua vibração, da tua escala evolutiva. Ninguém vai pegar um espírito profundamente atrasado e largar num planeta extremamente... Né? E nós estamos vivendo esse processo de transição planetária, que nós estamos passando do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, onde, segundo a espiritualidade, muitos espíritos já não estão mais encarnando aqui. Né? E esse é um processo que nós estamos vivendo hoje num período histórico bastante interessante da Terra. Então, o que está acontecendo? Nós vamos, que não é uma data, né? A gente tem que entender bem, não é assim, sábado e domingo nós éramos maus, e segunda-feira se acordou todo mundo com o jardim florindo e todo mundo se cumprimentando, não é assim, são processos que demoram 100, 200 anos. Bom, mas neste momento de transição, quando o espírito já não está mais em vibração com a Terra, ele é retirado dali e ele vai para outro planeta. E isso, para mim, é assim a parte mais interessante do ensinamento espírita. Cada um tem uma parte, mas claro, para mim é mais interessante. Porque a pessoa que aqui, ela não tem evolução moral, mas tem evolução intelectual. Se tu pegar qualquer pessoa que tem problemas de comportamento, ela sabe manejar um celular, ela sabe manejar computador, ela sabe como é que é um avião, quer dizer, ela tem evolução intelectual, mas não tem evolução moral. Então ela sai da Terra, ela vai
reencarnar num planeta extremamente mais atrasado, aonde ela vai levar a inteligência dela, mas o problema moral dela. Mas aquela inteligência dela, que aqui estava fazendo mal, lá ela vai fazer bem para aqueles povos. Então, às vezes, a gente diz assim, mas como é que o homem descobriu a agricultura? Como é que descobriu a construção? Como é que... Bom, algum espírito veio de outro planeta, reencarnou aqui com o conhecimento moral, com o conhecimento intelectual, sem o conhecimento moral. E essa é a parte bastante interessante da gente perceber, porque assim, aquela grande evolução que houve no Egito, que houve na Mesopotâmia, que houve aqui com os Incas, etc. e tal, eram famílias que dominavam, na Índia mesmo, famílias dominaram todo o povo. Então o que aconteceu? Num determinado momento, alguma família se juntou, eles tinham um conhecimento, conseguiram dominar todos os outros. Ou seja, eles tinham a inteligência, mas não tinham a moral. A tal ponto que no Egito, irmão casava com irmã, primo com prima, por quê? Para não perder o sangue, porque veio aqui assim, nós somos de fora, nós somos outros seres. E segundo Emmanuel, esta é a raiz do regime de casta na Índia, quer dizer, os evoluídos não se misturavam com os da Terra, entendeu? Então, esse é um processo que está acontecendo agora. Então, nós podemos reencarnar em outro planeta. Depende do nosso merecimento ou dos problemas que a gente carrega. Sabe, antes do Chico desencarnar, o Chico desencarnou em 2002, e o Chico, antes do seu desencarne, ele já falava, imagina, naquela época, mais de 20 anos atrás, ele já falava sobre isso, que muitos espíritos, né, não estavam mais reencarnando aqui na Terra, justamente por isso que tu falou, pessoas, né, espíritos, né, com adiantamento intelectual, mas sem moral. E estava sendo um perigo aqui na Terra, e eles estavam sendo já levados para reencarnar em outros planetas. Além disso, o que mais me chamou a atenção que o Chico falou, ele ainda disse assim, e aqueles que os amam estão se candidatando para acompanhá-los, para ajudá-los, né, na sua evolução. Sim. Nesses outros planetas. Né? Claro, daí o mal que eles estão fazendo aqui vai ser o bem que eles vão fazer em outro lugar. Sim. E aliás, a gente não se dá conta, quando vai pegar o censo do IBGE, diz assim, tem tantos, 3% de espíritas, etc. A gente não se dá conta que 50% da população do mundo é reencarnacionista, como os budistas, por exemplo. Só que eles dizem assim, não, mas eu posso reencarnar como um animal. Segundo Emmanuel, essa noção de que vem que eu posso reencarnar como animal se dá justamente nesse momento que um espírito sai de um lugar onde tem celular, avião, TV a cores e nasce numa caverna onde ele tem que comer carne crua, viver caçando, etc. Quer dizer, ele volta a uma condição animal. Ele não se transforma num espírito menos evoluído. Sim. Ele só nasceu numa condição pior. Ele continua com a evolução dele. Tanto que ele consegue trazer essas modificações aí da agricultura, da construção, etc. e tal, de irrigação, etc. Ele consegue trazer ele não deixou de ser o espírito que era, mas ele nasce numa condição pior. E isso aí, de uma maneira, se grava no perispírito, se grava na mentalidade de todos que estão participando, de tal maneira que tu imagina assim, não, depois eu posso reencarnar como um animal. Certo. Alexandre, a literatura espírita nos fala também que muitos capelinos reencarnaram aqui na Terra por causa que Capela também se tornando um mundo melhor. Sim, sim. E muitos espíritos que lá estavam já não se encaixavam nessa evolução, né, moral que estava acontecendo, e muitos reencarnaram aqui. Nesses capelinos que estiveram aqui na Terra, muitos eram lá do Egito, das construções das pirâmides, que até hoje a ciência não consegue explicar como é que... Uma hora apareceu e depois desapareceu, o conhecimento desapareceu. Como é que na época não tinha a tecnologia, não existia a mecânica, como é que conseguiram construir o que foi construído, né? Pois é. Então vamos ver algumas coisas assim. Primeira coisa assim, a gente tem o hábito de falar assim, principalmente nos capelinos, né? A gente tem que dar uma olhada naquele livro dos capelinos, que ele começa o livro com uma advertência. E daí ele diz assim, isto é um ensaio.
Na realidade, nós recebemos espíritos de vários outros lugares do mundo. Certo. Entendeu? Então nós temos assim hoje tradições na Austrália, tradições na África, de povos que dizem assim, ó, nós viemos das Pleiades, outros nós viemos de Órion, nós viemos... E eles trazem essa tradição de muito tempo, quer dizer, nós como espíritas, como saiu o livro Exilados de Capela, a gente tem essa ideia muito fixa assim de que os capelinos vieram, só os capelinos não, vieram espíritos, né, em determinados momentos ocorrem essas migrações e segundo a espiritualidade com autorização ou com intermediação do próprio Jesus Cristo, né? Bom, então justamente o que eu acho que é interessante, o que comprova essa tese, é justamente isso. Num determinado momento, uma civilização floresce, traz um monte de conhecimentos e depois esse conhecimento desaparece. Né? Cadê o conhecimento? Então, assim, se nós pegarmos e compararmos, por exemplo, o que era as esculturas gregas, né, 400, 600 anos antes de Cristo, e o que era na Idade Média, os desenhos, aquelas pessoas de lado. Ou seja, a arte perde, a educação perde, a inteligência se perde, os processos vão mudando, e tu não sabe mais como fazer. Determinadas coisas, por exemplo, os egípcios faziam lobotomia, faziam operações no cérebro. Como eles faziam? Isso se perdeu? Como se perdeu? Se perdeu porque os espíritos que dominavam aquilo ali foram embora. Deixaram resquícios de informação que permitem mais tarde os que estavam aqui. E é muito interessante que na Bíblia e várias tradições falam assim, que em determinados momentos vieram gigantes, a tal ponto que o pessoal procura gigantes hoje, tem caçadores de gigantes e falam em pessoas de 3 metros. O que acontece dentro da minha concepção, né? Num determinado momento, o pessoal está vivendo no meio de cavernas, vivendo como animal, num determinado momento começa a gente que começa a pensar. Ou seja, os espíritos que vêm aqui, onde há uma modificação do corpo e há uma modificação da inteligência. Então, assim, quando tu pega um super atleta, um super seja lá o que for, tu começa, aquele é um gigante. Se criou essa tradição assim de veio gente diferente. Veio muita gente diferente, com outra inteligência, com outra, né, que ainda que seja rudimentar, mas para quem está na caverna, qualquer coisa é bastante, né? Então veio essa gente e o pessoal começou, olha, eram pessoas diferentes. E que daí, nas tradições hindus, etc., trouxeram agricultura, trouxeram informações, trouxeram isso, trouxeram aquilo. Para vocês terem uma ideia, o feijão, quando o pessoal chegou aqui na América, o feijão era 50, 100 vezes maior que o feijão nativo. E daí o pessoal diz assim, mas então os índios fizeram melhoramento genético? O milho não existe na natureza. O milho, se a civilização desaparecer, o milho desaparece. O milho veio de uma planta chamada teossinto, mas foi domesticada. Foi criada... O pessoal que vivia em guerra, pega os tupis aqui, viviam em guerra, viviam caçando. Como é que uma hora para outra o cara pega e faz agricultura? Né? Tu pode dizer, mas houve uma evolução de milhões de anos. Tu não sai de casa todos os dias e diz assim, vou fazer agricultura. Há uma injeção, uma hora para outra aparece um gênio. De onde vem esse gênio? É alguém mais avançado, alguém que trouxe a informação. E no caso, onde se sabe, né, quando começou esse processo reencarnatório, foram vários espíritos, a tal ponto que escreveram os livros, o livro Eric Van Daniken, eram os deuses astronautas. Né? E ele não estava errado, eram os deuses astronautas? Eram, claro que eram. Agora, vieram em nave espacial? Bom, isso eu não sei. Eles vieram de outro lugar. Sim, eles viajaram claro. pelo astro. Se dentro da descrição assim, astronauta, quer dizer, alguém que viaja pelos astros, eles viajaram pelos astros, vieram aqui e trouxeram informação. Certo. Eu te pergunto, há na Terra espíritos originários de outros planetas no nosso sistema solar? E se há como identificá-los? Pois Eles não estão vindo aqui entre nós de outros planetas? E se estão aqui, tem como a gente identificar? Uma das características desse processo que nós estamos passando agora, que é do mundo de expiação e provas para regeneração, é a vinda de espíritos mais avançados.
Então, por isso que Joana de Ângeles diz assim, estão nascendo agora os espíritos que vão fazer as grandes modificações do futuro. Então, são crianças que daqui a pouco começam a falar coisas que a gente nem imagina de onde que elas tiraram, né? E coisas extremamente avançadas e que vão trazer... E, na realidade, já está havendo muita modificação, né? A Terra está vivendo esse processo de... E segundo a espiritualidade, primeiro veio um grupo de espíritos, né, no qual o Papa Francisco faria parte, que eram 200 espíritos, tanto que isso o Divaldo fala bastante, e agora estão começando a nascer vários espíritos vindo de outros lugares trazendo as informações. E é uma coisa muito que eu acho bastante interessante nessa coisa de vários planetas assim. Se existem várias classificações de planetas, até planetas extremamente avançados, o planeta extremamente avançado ele já passou por onde nós estamos passando. Ele já passou pela carne, ele já teve problema com a AIDS, problemas sociais, problemas do câncer, problemas não sei o quê. E ele já resolveu. Ele é um planeta avançado. Claro. Bom, então, quando tu começa uma descoberta científica, a grande pergunta é o seguinte, tu está realmente usando o teu gênio ou tu está acessando uma informação que já existe? E se tu pega um médium assim, tipo o Edgar Cayce, que é um médium famoso nos Estados Unidos, o Edgar Cayce, quando iam fazer uma pergunta, ele dizia assim, deixa eu acessar a informação. E ele dizia assim, para mim é como se fosse um monte de gaveta, eu vou lá, acesso a informação e trago. Ou seja, os conhecimentos científicos que nós temos, os conhecimentos científicos que nós vamos ter já existem. Nós temos é que ter a sensibilidade suficiente para conseguir acessar eles. Eu já vi alguns cientistas, alguns que fazem as invenções, né? Falar que eles... Como é que se dá a invenção, né? Eles, não, às vezes eu acordo com uma ideia na cabeça e eu vou estudar, desenvolver essa ideia. Eu acordo. Sim, eu já sei o que eu tenho que fazer. A tabela periódica foi sonhada. Uhum. Quando se acordou, pá, tá aqui a tabela periódica. Tem o escritor do livro, que agora, né, infelizmente hoje em dia não se lê mais, mas o Ivan Ioé, que era da época das cruzadas e tudo, ele teve uma doença muito grande, entrou quase em coma, e escreveu um livro enquanto estava doente. Depois de se acordar, ele resolveu ler o livro e quis saber quem era o autor. Os caras, não, mas é tu. Ele escreveu totalmente em estado de transe. Em estado de transe. Entendeu? Então, quer dizer assim, dependendo da nossa sensibilidade, das possibilidades, tu consegue acessar as informações. Só que para a gente conseguir acessar essas informações, a gente tem que mudar a nossa essência. Então a gente pode perguntar assim, por que os espíritos então não vêm aqui e dizem para nós como é que se viaja no tempo, como é que se faz tudo, Porque não adianta. Não é isso que a espiritualidade quer. A espiritualidade quer que a gente mude a essência, quem nós somos. Porque assim, você vê, de 50 anos para cá, nós tivemos uma evolução tecnológica fantástica. Quem mudou a essência com essa... Né? Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar, eu administrei uma fazenda da Varig, eu tinha que ligar um rádio e deixar 1 hora aquecendo as válvulas para poder falar. Hoje pega o celular e fala com o outro lado do mundo. Mas quem mudou a essência com isso? A gente se tornou melhor? Não, a gente só está em mais comodidade. Então, não é interessante para a espiritualidade simplesmente, eu vou te dar todos os conhecimentos científicos para fazer o quê? Né? O que se quer com isso aí? Ela vai acontecendo conforme a nossa maturidade espiritual. Maturidade espiritual, senão é curiosidade. Eu tenho curiosidade. Certo. Uma coisa bem interessante também, quem leu o livro O Nosso Lar, ou viu o filme Nosso Lar, tem uma parte que o André Luiz quer mandar uma mensagem para a Terra e perguntaram para ele qual das duas formas que tu quer mandar. Ele olhou lá um notebook, um computador, estranhou, que não conhecia. Sim, claro. Naquele momento ele não conhecia. Não, eu quero escrever da forma tradicional que era na escrita, né? Ou seja, na década de 1940, que foi lançado o livro, quando foi lançado o livro, na época, até os próprios espíritas estavam achando que o Chico Xavier estava viajando na maionese, né? Esse livro deve ser uma ficção científica, né? Já naquela época, na década de 40, 1940, nesse livro já falava do computador. Claro, claro. E é interessante assim que o nosso lar,
é talvez um dos livros que mais oferece motivos para crítica ao espiritismo. E principalmente quem não conhece bem o espiritismo. E muitas pessoas espíritas acabam cedendo. Porque o pessoal fica perguntando assim, mas vem cá, se é um espírito, para que ele precisa de um veículo para se locomover? Para que ele precisa de roupa? Para que ele precisa de não sei o quê? E as pessoas não se dão conta que a espiritualidade procura não chocar. Então, quando tu desencarna, ela não quer que tu choque com coisas muito fantásticas. Então tu vive num ambiente com o qual tu está acostumado. Porque se tu trouxer muita informação, aquilo não vai dar certo. Então assim, olha, tem que almoçar. Por quê? Porque tu está acostumado a almoçar. Então nós somos prisioneiros dos nossos hábitos. Como aquele negócio que eu falei do garfo e da faca. A gente é prisioneiro dos hábitos. Quanto mais preso nós estamos nos nossos hábitos, mais nós vamos precisar de um processo de adaptação, onde logo depois de desencarnar eu tenho que almoçar, eu tenho que viajar com algum veículo. Bom, à medida que eu vou me espiritualizando mais, e nota que o André Luiz, quando desencarnou numa situação espiritual bastante complexa, né? Foi. Então, assim, à medida que ele vai evoluindo, bom, agora eu já não preciso mais disso, não preciso mais daquilo, eu já entendi que aquilo não é necessário, mas no momento do desencarne aquilo é necessário. Perfeito. Eu trouxe essa comparação porque nos anos 1940 o livro Nosso Lar já falava da computação, né? E já devia ter coisas muito mais avançadas, que ele teve acesso àquilo ali. E nós não tínhamos ainda acesso àquilo ali, exato. Nós não tínhamos, né? E ele se deparou com aquele mundo novo, mas o que é isso, né? Para ele tudo era novo, né? Então acho que a gente fica... As crianças que nascem hoje, e as mães falam muito bem, parece que as crianças já nascem com aquele dedinho ali no celular, como se ela já soubesse, né? Não, até tem um vídeo que aparece uma criança com com uma revista, mas tentando mexer, mudar as letras do lugar. Claro, o pessoal já está... É outro tipo de espírito que está vindo, né? É o espírito já para o próximo milênio, né? Claro. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Por exemplo, lá em Marte, em Júpiter, em outros planetas, os corpos, né, daqueles espíritos é igual ao nosso? É. Ou a gente tem sempre a mania de dizer que o nosso corpo sempre é o melhor, né? Da Terra sempre é o mais perfeito. Na realidade, isso é uma das questões da nosso aprisionamento cultural, né? E que a gente acha que porque a gente tem que estar carregando esse corpo de carne para baixo, para cima, onde a gente quiser ir, que nos traz uma série de problemas e de limitações, que a gente acha que todo mundo tem que ter, e não tem. E, aliás, não é só isso, que a gente acha que eles têm que ter corpo igual ao nosso. A gente acha que eles têm que ter os hábitos iguais aos nossos. Então, vamos entender uma coisa assim. Durante a Grécia Antiga, o pessoal atribuía os seus defeitos aos deuses. Então, o deus era vingativo, era promíscuo, era qualquer coisa. Quer dizer, era a pessoa... Bom, hoje, se nós vamos ver um filme de ficção científica, quem chega na Terra... É assim, ó, ele conseguiu fazer uma coisa que o homem não faz, quer dizer, conseguiu atravessar o universo. Mas ele é um lagarto que não fala e quer vir destruir todo mundo. Por quê? Porque nós, quando vamos a outro continente, a história da humanidade mostra isso, nós fomos para destruir. Então nós começamos a atribuir as nossas características a seres de outros planetas. Então, assim, ó, hoje o negócio de OVNI é com as Forças Armadas americanas. Por quê? Porque eles vão querer vir nos dominar, vão querer vir nos destruir, porque para onde nós fomos para destruir e para dominar. Nós temos esse interesse até hoje. A guerra da Ucrânia é um exemplo. Nós queremos dominar e destruir. Então se transforma numa questão de Forças Armadas. E a gente não imagina assim, vem cá, se o ser é muito mais avançado, muito mais... Por que ele vai querer vir aqui nos destruir? Por que ele vai vir para cá mostrar as características que nós temos e que não são boas para nós? Né? Então, assim, provavelmente ele não tem o nosso comportamento, provavelmente ele não tem o nosso corpo. Nós não podemos querer que uma pessoa que seja extremamente evoluída baixe ao nosso nível. Claro. Nós estamos no nível baixo. Inclusive, quando o pessoal fala assim, Jesus Cristo fez um sacrifício para conosco, para nós, né?
O sacrifício de Jesus não foi morrer na cruz, porque teve muita gente que morreu em condições piores. O sacrifício dele foi ter que voltar para a carne. Sim, foi. Esse que é o grande problema, que isso aqui é assim, ó, é só porque a gente precisa, porque assim que der condições tem que se livrar. É verdade. Muito bem colocada essa tua colocação. O maior sacrifício dele foi vir aqui. Vir à terra, né? ter que usar corpo de novo, se alimentar de novo, passar frio, passar fome. Exato, né? E tu, falando sobre alienígenas, quem são os alienígenas, os extraterrestres? E eles seriam monstruosos, como costumam situar, agora há pouco tu falasse, né? A ficção científica, os filmes científicos, né? Sempre descreve como extraterrestre, como aquele baixinho, cabeça grande, verde, horrível, sempre maldoso. O ser humano sempre é um bonzinho. Exato. Não, isso é o fruto do nosso orgulho, da nossa vaidade, que está escrito, né, inclusive no Evangelho, no Livro dos Espíritos, que são os dois grandes problemas que a gente tem. Ou seja, o ser que veio de fora, que é mais evoluído, porque ele conseguiu viajar no espaço, no tempo, seja lá, o ser que veio de fora é um monstro, ou então ele vem pedir ajuda para a Terra. Ou então, quando ele estava vindo destruir a Terra, mas daí ele olhou que o amor aqui era tão lindo que daí ele achou que... A gente sempre se colocando, que é uma coisa de Aristóteles ainda, né, da filosofia de Aristóteles, e que depois a Igreja Católica incorporou na sua filosofia, que nós somos o centro do universo. E tem gente que acredita. Egocentrismo, sempre olhando para o nosso umbigo, somos os melhores. Nós somos os melhores, nós somos... Logicamente, sim, pode existir monstro? Pode, mas daí seriam mais atrasados que nós, não iam estar viajando. Viajando, com certeza. Entendeu? E certamente os que conseguiram ter a tecnologia, o conhecimento e tudo para viajar, não são mais atrasados que nós. Certamente seriam muito mais avançados que nós. Com certeza, bem mais adiantados. Se eles vêm até nós, porque são mais adiantados. Claro. E mesmo esses nossos hábitos, querer vir dominar, querer vir nos modificar, isso é uma coisa que a espiritualidade, às vezes o pessoal faz um crime qualquer, aí todo mundo, como é que Deus deixa? A espiritualidade deixa nós fazermos. Então imagina um ser mais evoluído. Ele vai vir aqui nos modificar. De que jeito? Ele vai vir, possivelmente, como aconteceu em outras, vai reencarnar e trazer algumas informações para a melhoria da Terra, para ajudar dentro desse processo de evolução. Mas esse negócio de eu vir dominar e tal, isso aí é fantasia, né? Imagina se vem um extraterrestre aqui na Terra, como tu dissesse, se ele vem até aqui porque é mais adiantado, imagina o que a gente não vai fazer com ele. Aliás, basta ser uma pessoa mais adiantada aqui na Terra moralmente que a gente vê o que já aconteceu e que vem acontecendo. Claro. Um grande exemplo já não foi com Cristo, né? Não, inclusive essas coisas assim, de seres alienígenas que dominam a mente. A Guerra Fria, boa parte da Guerra Fria, foi americanos e russos tentando dominar a mente dos outros. Então tem várias experiências que foram feitas. Então a gente imagina que esse é um comportamento normal. Não, isso é uma doença. É um comportamento totalmente anormal. Tu tentar prejudicar os outros, tu tentar dominar os outros, tu tentar fazer os outros de bobo, de escravo, ou qualquer coisa que seja extinguir os outros. Nós temos aí quase 60 mil assassinatos por ano. Quer dizer, isso é doença. É a doença da nossa sociedade ainda relativo ao nosso baixo desenvolvimento moral. Né? E os discos voadores, afinal, eles existem? Há os que dizem que já viram um disco voador. Né? E nós não estamos aqui para desacreditar em ninguém, mas como estamos aqui numa entrevista, né? Se estamos falando em extraterrestre, estamos falando também em disco voador. Bom, eles assim, o meu pai era especialista em vez de toda hora ele enxergava uma coisa. Pois me recordo muito do Milton falar, ele falava para mim. A gente tem que entender que a Terra, o pessoal deu um nome bem adequado, que é UFO, OVNI, né? Que agora está mudando a nomenclatura, mas enfim, é o objeto voador não identificado. Existem objetos voadores que não se identificam, né? Bom, se eles são de outros planetas ou simplesmente é um fenômeno que a gente ainda não reconheceu, ninguém sabe. Por isso que diz objeto voador não identificado, não se conseguiu identificar. Isso aí, existem vários relatos, agora, pouco tempo atrás, a Marinha Americana demonstrou vários vídeos onde os pilotos não sabiam o que era. Então existe, mas trazem seres alienígenas, isso aí eu não sei. Agora,
existem dois processos, né, dos espíritos virem para cá. O mais fácil, o mais simples, o mais rápido, o mais econômico, o mais eficaz é reencarnar. Reencarnar. Claro. Né? Porque, claro que a ciência pode, no futuro, demonstrar que é muito fácil tu ir de um lugar para o outro, mas é uma coisa que ainda está fora do nosso alcance, né? Talvez, né, a própria o surgimento de OVNIs aí, seja para estimular o pessoal a estudar mais, tentar descobrir, etc. e tal, né? Perfeito. Uma outra questão que muito também foi explorado é a comunicação, né, com seres de outros planetas. Eu pergunto, é possível se comunicar com habitantes de outros planetas? Claro que é Tem possível. várias pesquisas também a esse respeito. Claro que é né? possível. Inclusive até no espiritismo. Sim, né? é possível, por quê? Porque se eles são espíritos, um dos preceitos do espiritismo é a comunicabilidade entre espíritos. São seres mais evoluídos. Agora, se a gente tem sensibilidade para isso ou não, o que nos estraga muito nesse processo aí, todo mundo pode acompanhar, é que muito facilmente quem trabalha com isso aí cede para o campo comercial. Tu sai da pesquisa, então o pessoal começa a mistificar, começa a não sei o que. Então, muitas vezes tu não sabe o que é sério, o que está sendo mistificado. Então é fácil notar, assim, tu pega programas de médium americano, geralmente eles descendem de Atlântida. Eles escolheram. Eles descendem de Atlântida, eles descendem dos Templários, eles descendem entendeu? Então, assim, isso é mistificação. Isso não contribui em nada. Isso aí, ao contrário, as pessoas que são um pouco céticas ficam mais céticas ainda. Né? Mas que existe essa possibilidade, existe. Mas nós estamos recém no início aí de nos comunicar com os espíritos daqui, da Terra. Né? Claro. Né? Claro que pode haver um médium, e pelo fato do espírito se reencarnar em Marte ou aqui, quando ele dá a comunicação, bom, de onde é que esse espírito? Ele é do universo como nós. Entendeu? Então, onde ele está, pode não interessar muito, né? O nosso planeta está passando por uma transformação, né? Sim. O nosso planeta, né? Passará para um mundo de regeneração. Já está acontecendo essa transformação para um mundo de regeneração? Quando chega um mundo de... Sempre o ser humano gosta de uma data, né? Infelizmente, Onde é que vai chegar o mundo de regeneração? Infelizmente, e o próprio Evangelho diz, o Livro dos Espíritos diz assim, não é tão absoluto. Quando se apresenta essas classificações, e nós temos essa formação aristotélica aí, que a gente gosta muito de classificação, isso é isso, aquilo é aquilo, e a espiritualidade deixa bem claro que são transições. Aí, de acordo com o autor espírita, o processo de nós entrar no mundo de regeneração começou em 1789. Desculpa, 1789, na Revolução Francesa. 1789. Na Revolução Francesa, né? A queda da Bastilha. Então, por quê? Porque ali foi o momento que o homem começou a romper, tanto que quando deu, e alguns vão até mais antes, né? Quando deu a Revolução Americana, foi uma coisa assim, porque ninguém imaginava que um país pudesse viver sem um rei. Então, depois da Revolução Americana, né, da Guerra Civil Americana, que ela deixou esse legado, isso aí acabou na Revolução Francesa, as pessoas, os países começaram os processos de independência, quando entrou Napoleão, etc. e tal. Aqui, toda a América entrou em processo de independência. Quer dizer, eles botam nesse estágio. Claro que tem picos, né? Então, se nós, eu que sou mais velho, né, que tu nota que nos últimos 50 anos houve uma mudança drástica. Então, um período de mudança interessante no mundo foi quando surgiu a gráfica, né? Quando Gutenberg trouxe para o Ocidente, porque já existia no Oriente antes, trouxe a gráfica. Por quê? Porque as pessoas puderam começar a ler. Com o advento da internet, as pessoas estão podendo falar. Claro. Entendeu? Então estão havendo processos muito rápidos e toda essa crise que a gente vê, crise moral, justamente porque é rápido. Porque a gente não tem tempo de entender. A coisa acontece, cada dia vem uma novidade, a gente não tem tempo de entender. Então, isso é um processo, uma característica do processo de mudança. E quando a gente vai ler, né, o que o Allan Kardec deixou escrito, existe uma pergunta assim, como é que a gente vai identificar esse processo? E eles, pela loucura.
Pela loucura! E é o que está acontecendo. Né? Nós estamos vivendo esse mundo de transição maluca, onde as pessoas se apegam a um time de futebol, um partido político, querem matar os outros. Exato. Tu vê coisas assim que inomináveis, assim, tu fica olhando e diz, mas o que é isso? Entendeu? Então nós estamos vivendo isso, que é característico, quem lê ali o Ponto de Mutação, Fritjof Capra, a característica da mudança é a loucura. Porque enquanto tu está num período estável, tu vai seguindo determinados preceitos. Quando chega nesse período de mudança, nenhum preceito mais vale e todos valem. Então tem gente que diz assim, o importante é tu ter físico, o outro é alimentação, o outro é não sei o quê, o importante é tu ser revolucionário, o outro é... Então dá toda essa confusão e depois nós entramos num período passivo da história onde tu consegue te desenvolver devagar, né? Então nós estamos no olho do furacão agora, né? E é por isso que nós estamos bem no meio dessa confusão. Quanto tempo vai demorar isso? Segundo o Divaldo, mais alguns anos. E o pessoal pergunta assim, vai começar a melhorar? Não, ele ainda vai piorar. Depois a gente vai começar a melhorar, né? Porque a gente passa o ponto de inflexão. Mas nesse ínterim está reencarnando também espíritos, também de outros planetas entre nós. O que tu poderia falar sobre isso? E até, assim, claro... Até para nos ajudar, né? Claro, e até é o seguinte, uma das coisas importantes não é que nós estamos num período crítico, nós estamos tendo a sensação de um período crítico. Porque ao mesmo tempo que se vê muita loucura, muito crime, muita coisa, muita bobagem, nunca teve tanta gente preocupada em ajudar o próximo, nunca teve tanta ONG. É verdade. Nunca teve tanta gente preocupada com o meio ambiente, com os animais. Verdade. Né? Então nós estamos... Com essas questões sociais, né? Claro. A gente vê da igualdade. Agora, como em tudo, nós somos uma sintonia. Nós estamos num período onde tem muito crime, muita coisa errada e muita coisa boa. Nós estamos sintonizados com o quê? Quem está sintonizado com as coisas ruins está vendo o mundo se despedaçando. Quem está sintonizado com as coisas boas está vendo o mundo se construindo. Até tem uma frase, que eu não me lembro de quem é, que diz assim, eu acho que do Henrique Rodrigues, nada se parece mais com um edifício em construção que um edifício em demolição com um edifício em construção. Então, esse período, assim, parece que as coisas estão acontecendo muito ruim, mas a gente não pode esquecer que Deus está no comando e as coisas estão acontecendo como tem que acontecer. Claro. Agora, data, limite, que a gente gosta muito, não tem. Não tem. São processos. Data, limite, quem pode estabelecer é a gente, para a gente. A partir de hoje não vou fazer mais nada errado. Que é muito difícil. Claro. E esses espíritos que estão vindo de outros planetas estão vindo para nos ajudar para essa transição. Para essa transição, para trazer novas ideias, para reencarnar com novas invenções, com novas criações, com novos tipos de organização, novas maneiras de pensar, obras de artes diferentes, escritos diferentes. Quer dizer, segundo Joana de Anjos, esses espíritos vão ser os que vão moldar o futuro. Certo. Inclusive, eu li no livro Transição Planetária, do Divaldo Pereira Franco e do espírito Manuel Filomeno de Miranda, fala desse livro, dos espíritos que estão vindo aqui, justamente isso que tu bem colocou, para nos ajudar nessa transição. E me chamou a atenção e dizendo que espíritos estão reencarnando na área da medicina, também, além para dar a evolução, para moralizar, não só a medicina. Claro. Eu estou citando a medicina. Sim. A medicina foi o que me chamou a atenção, mas em todas as áreas, né, também para moralizar. Porque nós, infelizmente, nós temos todos os processos e conforme a gente vai analisando, né, as leis, sempre são feitas para privilegiar alguns grupos. Então, uma das coisas que eu digo muito assim para o pessoal, assim, principalmente quando eu dou aula, né, e dou palestras no exterior, eu falo muito para o pessoal assim, olha, que, pessoal, o Brasil é um país com dono. E os donos mandam no país. E quem são esses donos? São as famílias que foram contra a abolição, as famílias que promoveram depois a queda do Império. Né, em represália, basicamente, o período foi isso, porque eles imaginavam assim, quando Dom Pedro II morrer, quem vai vir é a Princesa Isabel, que tinha promovido a abolição. Depois foi o pessoal que se movimentou em todos os grandes momentos da história, e tu pega os sobrenomes
e depois tu vai em alguns ministérios do governo, tu vai em algumas instituições grandes, são aqueles sobrenomes. Então, assim, nós comemoramos independência. Independência de quem? Então, na realidade, nós precisamos de um processo de moralização de tudo isso. Nós precisamos repensar tudo isso, refazer tudo de novo, né? Ter outra estrutura para pensar. E, logicamente, nós não temos hoje a força moral para promover essa mudança. Então, muitos espíritos que estão vindo aqui vão ter a força moral, a estrutura para promover essa mudança. Uma coisa que me chamou a atenção que está acontecendo na Europa e que começou também a acontecer aqui no Brasil, né? E já querem tirar o nome das ruas que tem o nome de fulano de tal que era escravocrata, né? Estátuas lá no exterior já estão derrubando as estátuas, não aceito mais essa homenagem a pessoas que foram escravocratas, né? A gente tem essa tendência aí de fazer essas leituras do passado, né? E fazer essas leituras do passado. Mas eu acho que esse pessoal, não desmerecendo o que eles estão fazendo, mas eu acho que esse pessoal tem que pensar assim, porque nós estamos com problemas hoje, né? Os que passaram, né, bem ou mal. Mas hoje nós temos muitos problemas morais e muitos problemas que nós não conseguimos identificar. Claro. Né? Nós não conseguimos identificar por quê? Porque nós estamos no meio desse sistema. E há um dos princípios da quebra de paradigma, que a quebra de paradigma sempre acontece de fora para dentro. Por quê? Porque quem está dentro já está acostumado com o sistema. Então, esse espírito que vem de fora, ele não tem compromisso com aquele sistema. Ele diz assim, olha, vocês estão errados. Entendeu? A gente custa, e quando a gente percebe que a gente está errado, a nossa primeira reação é justamente reagir. Então, aquele exemplo que eu dei do garfo e da faca, quando eu vi que ele comia com o garfo e a faca, e eu como criança comia só com o garfo, eu fiquei, que falta de educação, entendeu? E o errado era eu, entendeu? Então eu acusava ele, mas o errado era eu, e muitas coisas a gente não se dá conta. Aliás, a vida é essa jornada de autodescoberta. A gente pensa que está certo e vem a vida e mostra que a gente está errado. Claro. Né? Alexandre, deixa assim, nesses últimos minutos finais, algumas considerações que tu queira colocar, alguma coisa que talvez eu não tenha te perguntado. Não, assim, eu acho assim que o estudar o espiritismo, principalmente quando a gente vê essas questões planetárias, é uma coisa fantástica, porque nos põe numa outra dimensão de entendimento de quem nós somos e das pessoas e nos dá um conforto muito grande. É impossível uma pessoa assim que entenda bem a lógica, a filosofia do espiritismo, ter problemas hoje de depressão, de angústia, porque tu começa a assumir uma outra dimensão. Então eu convoco todo mundo a estudar esse aspecto, que a gente às vezes fica muito concentrado no aspecto religioso, não dá bola para o resto, mas o resto é fantástico, maravilhoso, enorme, e nós temos muita coisa para descobrir, para aprender. E fantástico e maravilhoso foi estar junto contigo aqui no nosso programa, trazendo esse tema maravilhoso, um tema fascinante sobre o mundo dos habitados. Alexandre, queremos te agradecer profundamente a tua presença, estar aqui junto conosco, sempre com muita alegria. Quando a gente entra em contato, né, sempre com um sorriso, com alegria, atendendo o nosso convite. Nosso muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, pode me chamar sempre que precisar. Chamaremos. A gente comunica que esse programa estará disponível no Facebook e também estará disponível na plataforma do YouTube no LEP TV. Terceiro milênio vai chegando ao seu término. Queremos assim agradecer a direção da Rádio Tupãssi, em nome do senhor diretor Jorge Malião, a secretária da rádio Renata Ribes, o competente técnico da Rádio Tupãssi, Sidney Coelho, nosso muito obrigado, o nosso técnico de transmissão, Cláudio Leão, ao nosso amigo, nosso convidado, hoje aqui palestrante, falando sobre esse tema maravilhoso, Alexandre Barum, que abrilhantou o nosso programa. Mais uma vez, o nosso obrigado. E a você, amigo e amigo ouvinte, pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua audiência. Lembrando que temos um encontro marcado na próxima sexta-feira, às 5 horas da tarde. Nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos que tenha assim um final de sexta-feira maravilhosa e aquele final de semana cheio de alegria, de sucesso, de amor, com muita saúde, mas também com muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe.